está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica. Está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam,
que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam,
que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica, está na altura de olhar bem para a cara daquele homem que é o presidente, aquele tipo que é parecido com o Saddam, que é o presidente do Benfica.